O papo agora é economia. No J7 Notícias, dia a dia da economia, com Marcos Escobar. Muito bom dia, Marcos Escobar. Convidamos o economista para comentar sobre esses assuntos falados aqui no J7. Nós falamos, Marcos Escobar, você deve ter acompanhado aí, da sua residência, né, no conforto do seu lar, hein, Marcos? O café deve ter sido... Um frio aqui, viu, Marcos? Eu imagino, né? Então, Marcos, você deve ter acompanhado os assuntos. A gente falou sobre a previsão de inflação, os gastos com o auxílio, o Bolsa Família, né, que é o que protege as pessoas de menos renda, né? E falamos também sobre o Paulo Guedes, uma entrevista com o Paulo Guedes falando que o inferno da inflação já passou no Brasil. Eu gostaria que você fizesse um resumo disso tudo e se você concorda com tudo que foi falado aqui. Bom dia, Marco Antônio, Zé Augusto, bom te dia. ver de novo. E bom dia aí, ouvintes da J7. Bom, mas eu acompanhei bem ontem essa situação aí do inferno da inflação. Realmente o Paulo Guedes, ele, todo momento, ele tenta levar notícias boas aí para a população, é ano de eleição. Mas eu concordo com o economista da FGV, Marcos, é muito difícil a inflação chegar no patamar que o Paulo Guedes aí tá querendo prometer. Você tem uma ideia, depois da reunião do Paulo Guedes, o próprio Ministério da Economia soltou os dados aí aumentando as projeções da inflação no Brasil. Você vê, está existindo um descompasso no próprio governo. O Ministério da Economia subiu as projeções para 7,9% a inflação. Ela fez uma revisão. E a gente está aguardando, Marco. É muita indecisão, porque existia uma tendência da inflação acomodar agora mesmo, né? Agora, o que aconteceu? Esse frio que a gente brincou aqui no início da entrevista, esse é um problema agora para o Brasil. Se a gente realmente tiver geadas como nós tivemos no ano passado, vai ser muito difícil a gente controlar a inflação no Brasil. Geada significa que... Viu, Marcos? Geada, desculpa. Geada significa que os preços dos alimentos sobem, né? Sobe, amor, porque nós tivemos um impacto ano passado muito forte nas regiões que plantam soja, milho. Aqui nós vimos na região nossa de cana, até cana queimou, perdeu cana. A região de café, no Espírito Santo e Minas Gerais, foi muito atingida. Então, assim, o Brasil hoje, nós somos nós já estamos sendo quase o maior produtor de alimentos do mundo. Ainda está faltando um pouco para chegar nos Estados Unidos. Mas nós já somos o maior exportador de alimentos do mundo. Então, o que acontece? Se um impacto numa geada aqui é muito forte nos preços dos alimentos, né? Imagino. Então, está todo mundo aguardando. E outro impacto aí, é o próprio governo, essa questão dos combustíveis. Você vê, há uma discussão que ele demite o presidente lá da Petrobras, aí a Petrobras sobe o combustível. É uma discussão, realmente, precisa sentar o governo aí, com minha opinião, né, com a Petrobras. Nós estamos numa situação de força maior, né? A gente não tem, você vê, o último reajuste de 9% no diesel impacta toda a cadeia de transporte de alimentos. Então, é isso que está acontecendo. A gente está numa situação agora nova, principalmente por conta dessa geada. Nós tivemos uma guerra ainda que continua, que fortaleceu os preços do combustível, dos herbicidas. Os alimentos usam muito herbicidas que o Brasil importa muito. Infelizmente, o Brasil, 80% dos herbicidas, dos adubos, são importados. E esses preços estão muito elevados. Muito bem. Agradecemos, Marcos Escobar, a sua participação aqui no J7 Notícias. Tenha um ótimo final de semana, uma boa sexta-feira. Obrigado, Marco. E um abraço a todos. Vamos ver se segunda-feira eu falo umas notícias boas. Eu estive no evento em Ribeirão Preto,
tirando essa questão dos preços, o Brasil vai ser uma potência aí na alimentação, né, mas na agricultura. Deus te ouça. Eu vou comentar isso na segunda-feira com você. E daqui a pouco também o Fábio Malheiros vai participar falando sobre o evento que a ACE promoveu, sobre o NACE, né, que é o Núcleo ACE de Comércio Exterior. Mas ele fala daqui a pouquinho. Grande abraço, Marcos tá bom. Escobar. Um abraço aí para todos. Viu?